Olá, nova gravação de filme de apenas 15 minutos para falar sobre autismo para iniciantes. Me chamo Odir, sou autista, sou doutor em Direito, professor de Direito. Vamos falar rapidamente sobre o que é o autismo. 98 a 99% das pessoas do mundo são chamadas de neurotípicas. Pois bem, os autistas são o resto. 1 ou 2% da população mundial é autista. O que é o autista? O autista tem uma configuração mental, neurológica, diferente daquela dos neurotípicos. Ainda não se faz um exame de imagem que permita identificar o autismo, mas há inúmeros genes envolvidos nessa configuração mental diferente. Então a questão do autismo ela não é psicológica, ela é neurológica. Sendo neurológica, vai caracterizar a pessoa durante toda a sua vida. E sendo neurológica, uma questão de configuração mental, não é passível de cura. Não é passível de cura. Então não existe terapia para curar autismo. Pois bem, autistas são caracterizados em 3 níveis: nível leve, médio e grave. Mas vamos lembrar que um autista leve é tão autista quanto um autista grave. Pode manifestar sintomas mais graves que um autista leve. Depende do sintoma. E quais são os sintomas que a gente pode identificar no autismo? Um sintoma muito claro é o pensamento rígido. O pensamento rígido gera hiperfocos, que é a capacidade de focar num assunto, às vezes durante anos, e a dificuldade de sair das suas atividades. Né? A cabeça no autista é muito rígida, pensamento muito concreto também. Autista tem dificuldade com a chamada teoria da mente. Teoria da mente não pode ser confundida apenas com empatia. É a capacidade que os neurotípicos possuem de se colocar no lugar dos outros e etc. O autista tem a cegueira mental, ele não possui a teoria da mente. Então o autista não é que ele não tem empatia, ele não tem a cognição da empatia. Ele demora a se tocar. Ele faz isso tudo racionalmente. Mesmo um autista leve. Pois bem, outra característica de autista, a hipersensibilidade. A hipersensibilidade pode ser em qualquer dos sentidos. Qualquer dos sentidos, tato, gosto, ou visão, som. Eu tenho uma hipersensibilidade absurda para som e cores. E ela se manifesta de várias formas. Tem autista, por exemplo, que tem uma seletividade alimentar muito alta, só consegue comer, por exemplo, iogurte e gelatina. Por quê? Porque a sensibilidade e a hipersensibilidade está na região da boca. Tem autista que adora tomate, mas não consegue comer tomate cereja porque ele explode na boca quando você morde. Então a questão da hipersensibilidade é alguma coisa que precisa ser tratada no autista, é a única coisa que dá para tratar. O que mais? O autista possui uma forma de regular neurotransmissores através de movimentos repetitivos do corpo, que nós preferimos chamar de STEAM, o termo técnico é estereotipia, que é um palavrão quase, né, comprido. É STEAM, a gente chama de STEAM. E os STEAMs não devem ser reprimidos. Claro que se um autista em crise está tentando substituir a dor física da crise por uma outra dor que é bater a cabeça na parede, a gente precisa cuidar. Mas assim, abanar braço, abanar perna, chacoalhar a cabeça, etc. e tal, é um movimento normal, é um movimento de regulação. O autista faz isso quando está triste, quando está entediado, faz isso quando está alegre, faz isso de diversas formas. Né? Não confunda o autista com savant. Savant é um tipo de autista. Savant é um tipo de autista que tem habilidades extraordinárias. Por exemplo, faz cálculos de cabeça, decora muitos livros. Savant é só um tipo de autista. Então todo savant é autista, mas nem todo autista é savant. Aliás, 90% não é. Então não é porque você tem um amigo autista que ele é um gênio numa determinada área. Mas pode ser que o hiperfoco dele permita ele ter muito conhecimento sobre um determinado assunto. Muito acima da média. O que mais? Eu falei dos STEAMs, falei da hipersensibilidade, falei da configuração mental diferente, da cegueira da mente. Autistas
possuem esse conjunto de fatores, mais uma certa dificuldade motora é muito comum. Eu, por exemplo, demorei muito a aprender a andar de bicicleta na minha infância. Alguns autistas andam de uma forma um pouco diferenciada. Todo autista tem muita dificuldade com relacionamento interpessoal, então muitas vezes o autista não olha nos olhos, ou ele finge que está olhando nos olhos, mas ele está olhando aqui para a ponte nasal, para o nariz, para aqui no meio das sobrancelhas, para o meio da testa, e você pensa que ele está te olhando nos olhos. Então não é o fato do seu amiguinho autista te olhar nos olhos ou parecer que está olhando nos olhos que vai dizer para você que ele não é autista. Não seja capacitista. Capacitismo é um preconceito com o portador de alguma deficiência. Autismo não é deficiência? Autismo só é deficiência porque a sociedade é moldada pelos neurotípicos e daí os autistas têm dificuldades nessa sociedade. Se todo mundo fosse autista, autismo não seria deficiência. Mas é. É uma deficiência com a teoria da mente, mas isso libera o cérebro para outras coisas e daí ele, claro, usa os hiperfocos e outras coisas mais e pode ter algumas vantagens em relação aos neurotípicos. Mas foque, quando você tem um amigo autista, você tem um filho autista, pense na hipersensibilidade dele que pode ser absurda. A hipersensibilidade está no limite da dor. E quando, durante o dia, durante um certo período de tempo, o autista extrapola a sua capacidade de suportar os estímulos desconfortáveis, ele entra em crise. E criança autista tem muita crise. A criança rola no chão, parece uma birra muito... Você pensa, o pai fica pensando, minha criança é birrenta, todo dia ela rola no chão. Meu amigo, a sua criança está preferindo o contato físico com o chão, às vezes de pedras, de terra, etc., ao contato humano. O contato humano está sendo muito doloroso. Né? É no limite da dor. A questão da hipersensibilidade é a questão da dor e do prazer. É claro que você que não é autista nunca vai ouvir música como um autista ouve, porque um autista tem uma percepção musical muito acima da média, porque ele tem sensibilidade. E, em compensação, ruídos podem doer. No meu caso, da náusea, dependendo do ruído. Então veja, o autismo gera um conjunto de sintomas que derivam de uma configuração mental diferenciada. Essa configuração não possui cura. Tem gente que promete cura, não existe. E essa configuração mental é muito variada, por isso se fala em transtorno do espectro autista. Um espectro amplo, que tem muitas variantes, por isso cada autista é único. Não existe um autista igual ao outro. Não existe um autista igual ao outro. Lembre disso. E assim, vamos lembrar também que o autista leve não é menos autista que o autista grave. E não existe meio autista. Você, amiguinho do autista, às vezes quer manifestar uma empatia meio troncha, meio torta, quando ele fala que ele foi diagnosticado, você vai lá e fala, eu também sou meio autista, também sou meio Asperger. Desculpa, não é? Aliás, síndrome de Asperger é só um tipo de autismo. É o chamado autismo de alto funcionamento, é a síndrome de Asperger. Na CID-11, que vai entrar em vigor em 2022, desaparece o termo síndrome de Asperger. Ainda está na CID-11, na CID-10, F845, síndrome de Asperger, ainda está, mas vai desaparecer na CID-11. Porque autistas podem ou não ter déficit comunicacional, autistas podem ou não ter déficit mental. Mas todo autista tem déficit social. Todo, sem exceção. Comunicação humana é extremamente refinada. Então, às vezes, você pensa que uma pessoa que fala bem, aparenta falar bem, ou escreve muito bem, não tem déficit comunicacional. Aparentemente, não. Mas pode ser que ela não consiga falar com várias pessoas ao mesmo tempo, como numa conversa de roda de bar. Eu não consigo. Eu das duas uma, ou falo com uma pessoa só, ou eu falo com uma multidão, que é um monólogo. Eu estou lá discursando, estou dando minha aula. Mas várias pessoas ao mesmo tempo, não consigo. Desculpa, não rola. Tentei a minha vida inteira. Não consigo.
né? Autistas, como têm a cegueira mental, não têm a capacidade de ler as expressões faciais de forma intuitiva como fazem os neurotípicos. Uma criança de 6, 7 anos de idade neurotípica já possui a capacidade de perceber, por exemplo, quando a sua mãe está triste. A criança autista não. Ela vai aprender no decorrer da vida a identificar expressões faciais. E aí um autista, quando está conversando com você, está tentando ler de forma racional todas as suas expressões faciais. Porque ele não apenas ouve as suas palavras, ele sabe que você se comunica também por expressões faciais. E assim, claro, isso é muito cansativo. Autistas, às vezes, se fecham em razão do excesso de estímulos do mundo circundante. Vamos lembrar, não é da natureza do autismo se fechar. É a dificuldade de comunicação com o resto do mundo. E aí um toque para quem é pai ou mãe de criança autista, às vezes um animal de estimação ajuda muito a criança a criar estratégias de convívio, inclusive com seres humanos. Autistas gostam muito de animais normalmente, por quê? Porque animais não têm expressões faciais, se comunicam de outra forma e os autistas entendem. Né? É mais fácil, às vezes, para um autista se comunicar com um animal do que com um ser humano. Né? Alguns autistas, não todos, mas uma parcela considerável, inclusive não têm a capacidade de falar, não são oralizados. Não adianta forçar muito. Tem gente que fica forçando em umas terapias muito loucas e etc. Fica tentando forçar a criança a falar. Não sabe, mas isso não quer dizer que ela não se comunique bem por escrito. Existe um japonesinho não oralizado que escreveu um livro aos 13 anos de idade, chama-se Naoki Higashida, hoje tem mais de 20 anos, é colunista, escreveu vários livros, é colunista de algumas revistas japonesas, é um autista não oralizado. E aí uma outra característica que é comum em autistas, a hiperlexia. A hiperlexia é o gosto, além da conta, né? Pela escrita, pelos textos, por canetas, por papéis, pelo texto escrito, por escrever. Grupos de autistas no WhatsApp, que são inclusive de autistas, tem pouquinho áudio. Muito pouquinho. Às vezes acontece, mas é muito pouco. Via de regra, tudo por escrito. É a hiperlexia autística se manifestando. Mas claro, todas essas características que eu estou citando aqui não ocorrem na mesma intensidade em todos os autistas. Eu, por exemplo, tenho pouca sensibilidade e hipersensibilidade na região da boca, então eu não tenho quase restrições alimentares. Tenho, mas são muito poucas. Alguns autistas têm muita restrição alimentar. Mas alguns autistas não têm hipersensibilidade auditiva ou visual. Eu tenho. Varia de autista para autista. Cada autista é único. Então você, que acabou de receber um diagnóstico, eu recomendo que estude bastante sobre o assunto. Você que é profissional da saúde, eu peço encarecidamente que estude o assunto para não cometer os erros que são muito comuns, de achar que alguém que te olha nos olhos não é autista só porque está te olhando nos olhos. Né? Dizer para uma mulher que ela não é autista só porque ela casou e tem filhos. Desculpa, às vezes ela tá procurando lá o tratamento para criança e ela é autista também, né? Ela é autista leve. Lembrando que no Brasil, 90% dos autistas não estão diagnosticados. Grande parte deles são os autistas leves. Autista grave costuma ser diagnosticado na infância, autista médio um pouquinho mais para frente. E autistas leves na idade adulta, infelizmente. Né? Infelizmente. Eu passei 48, 49 anos da minha vida sem diagnóstico. 48 anos sem tratamento algum. Isso é muito comum, infelizmente. Então, o que eu proponho é um vídeo raso, curtinho, apenas para dar algumas noções essenciais. Estudem sobre o assunto. Pode ser bem interessante o mundo dos autistas. Ele é um mundo diferente. Autistas são neurodiversos. Pensam de outra forma. E pode ser que a humanidade precise de pessoas que pensem de outra forma. Né? Porque das pessoas pensando da forma de sempre, nós chegamos onde chegamos. De repente, nós precisamos de um caminho novo com pessoas que pensam de outra forma. Ok? Até logo, até mais.